Olá, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas, o nosso podcast. Gente, vocês estão vendo que hoje eu tô meio diferente, né? Eu deixei assim aflorar a adolescente que existe dentro de mim, brincadeiras à parte, mas é porque hoje eu tenho uma princesa aqui comigo, né, gente? Uma querida. E essa menina linda, eu chamo de menina porque eu conheço a Camila antes até dela nascer. Como assim? Porque eu já conheci os pais dela, eu acompanhei todo o processo de gravidez da tua mãe, eu estava no primeiro aniversário dela, eu tenho a lembrancinha guardada até hoje. E foi tão especial ver a Camila chegando, né, abençoando a família, porque a Camila é a herança do Senhor. Todo bebê que nasce numa família é a herança do Senhor. E aí hoje nós vamos conversar sobre essa questão, adolescência e fé. Será que caminha junto essas duas coisas? Um adolescente pode expressar sua fé, não pode? Tem fé, não tem? Pois é isso que a gente vai aprender hoje com essa menina linda, essa princesa que é a Camila. Mas antes de eu continuar falando, eu quero que ela se apresente a vocês. Fala para quem está nos assistindo o teu nome, a tua idade. Tudo bem? Fala a tua idade? Pode. Então. A paz do Senhor, meu nome é Camila, tenho 14 anos e meus pais são Janaína e Claudianor e eu congrego na ICT, igreja maravilhosa, os pastores bem abençoados, a pastora Simone e o pastor Paulo Romero também. Amém, gente. Já viu que delicadeza? Olha, assim, eu acho que um dos prazeres que a gente tem é quando a gente pode participar de uma família e ver como, quando chegam os filhos, como esses filhos vão crescendo na presença do Senhor, participando na igreja, sendo assim ativos. E teve uma época que a família da Camila se mudou para outro estado, né? Eles moraram alguns anos fora, depois a gente vai contar um pouquinho sobre isso. E a gente teve o prazer, né, de ir lá, não especificamente para visitá-los, mas Deus nos proporcionou a alegria de reencontrá-los lá, porque nós fomos atender um convite lá no estado onde eles estavam, e aí foi uma alegria poder reencontrá-los, e uma alegria maior quando eles puderam regressar para São Paulo e voltar aqui para ICT, né? E aí a gente tem acompanhado aí o crescimento, o desenvolvimento da Camila. E isso nos enche de alegria o coração, né? Nos traz essa preciosidade de poder caminhar juntos, né? Camila, conta aqui pra gente, né? Você estuda, você tá em qual série? Tô no 9º ano, vou pro ensino médio ano que vem. Uau! Gente, tá passando rápido, hein? Aquela pequenininha, assim, aquele toquinho, já tá indo pro 9º ano. Olha que bênção. Você tem, assim, alguma ideia do que você gostaria de estudar? Você ainda vai passar pelo ensino médio, tudo, mas você já vislumbra alguma coisa ou não? É muito cedo ainda, né? Já tenho. Opa! Eu queria, depois que eu terminasse o ensino médio, né? Eu quero prestar faculdade de medicina. Uau. Ou de advocacia. Puxa! Medicina ou advocacia? Por que medicina? Medicina, assim, não que eu gosto de ver sangue, essas coisas, mas assim, eu vejo assim, tipo, a alegria de você estar podendo ajudar as pessoas que precisam da sua ajuda. Aí eu queria me formar, assim, tipo, na área de fazer cirurgia. Uau! Olha, um baita de um desafio, hein? E a advocacia por quê? A advocacia, assim, eu pretendo, primeiramente, passar em medicina. Aí, como uma segunda opção, eu teria advocacia. Mas não tem, assim, tipo, uma opinião formada do porquê. Tá certo. Só uma segunda opção mesmo. Ainda tem tempo para poder amadurecer a ideia, ver, enfim, né? E ainda bem que não tá tendo que decidir para ontem, né? Mas, Camila, me fala uma coisa, né? Como é que você conheceu Jesus? Porque uma coisa, né? Assim, a gente, uma família cristã tem os seus filhos dentro de um contexto de igreja, os filhos
desde pequenininhos vão indo à igreja, vão crescendo nesse ambiente, mas você consegue identificar na tua vida um momento em que você teve assim o entendimento de que Jesus era o Salvador, Ele é o Salvador e que você precisava ter um encontro com esse Salvador? Nasci num lar cristão, né? Aí os meus pais sempre me levaram para a igreja, participar da salinha, da tia das crianças, da EBD também. E minha mãe sempre também leu a Bíblia comigo. Já li, eu vi um monte de vezes, já amo também ler. E assim, a tia, por exemplo, um exemplo é a tia Valéria, né? Às vezes quando tem alguma festa, alguma confraternização que a gente tem na ICT, ela sempre chama as crianças lá, pergunta quem quer aceitar Jesus. E quando a tia sempre chamava lá na frente, eu sempre ia. Só que eu não tinha assim um entendimento, assim, uma resposta assim concreta do que assim, tipo, seria aceitar Jesus. Aí, aos 12 anos, 2020 mais ou menos, a gente voltou para São Paulo, né? E aí teve o período da pandemia e tal. E aí, mais ou menos lá em 2022, aí eu comecei o curso de batismo. E a partir daí, aí eu me batizei, né? E aí a gente também teve a conferência de jovens e adolescentes, foi até esse ano. E assim, tipo, mexeu muito comigo. Assim, tipo, me falou da minha identidade, quem que é Jesus. E isso foi muito importante para mim, porque é ali que eu... Você teve esse entendimento do que era o plano de salvação e por que era importante aceitar Cristo como Salvador. Eu acho isso tão interessante, gente, porque muitas vezes as pessoas falam assim, Deus é Pai. Deus é Pai, sim, Ele é Pai. Mas Ele é um Pai tão amoroso, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos e que Deus, Ele preparou o caminho de salvação, o plano de salvação para que os seus filhos pudessem ter a vida eterna. E o plano da salvação, ele se concretiza através de Cristo, que é Deus o Filho. O nascimento de Jesus aqui no mundo, ele não se deu à toa, ele não foi um negócio aleatório, tal, não. Foi no plano de Deus, no tempo de Deus, antes até, né, do homem existir, já havia esse plano de salvação. E lá no Éden, quando, né, Adão e Eva pecaram, e aí eles, naquele momento, eles tiveram uma separação, né? Eles viviam numa perfeição, estavam ali num contato direto com Deus, mas a partir do pecado isso é rompido, né? E aí entra a morte física, a morte espiritual, por consequência do pecado. Mas Deus também disse que viria, né, um Salvador. E aí o plano de Deus da salvação se concretiza em Cristo. Que aí ele nasce com um propósito de salvar a humanidade. Cristo nunca conheceu o pecado, ele nunca teve uma natureza pecaminosa como nós temos. Por quê? Porque ele, como o próprio Deus, ele nunca conheceu o pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. E por que ele poderia ser esse resgatador, esse salvador nosso? Justamente por nunca ter pecado. E aí, através do sacrifício da cruz, do derramamento do sangue precioso de Jesus, aí nós temos o perdão dos nossos pecados quando nós entendemos que a única forma de resgatar esse contato com Deus é através de Cristo. Então, e quando nós o aceitamos e reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador, então aí nós nos tornamos filhos de Deus. Através dessa consciência, desse aceitar a Cristo, aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós recebemos a vida eterna através de Cristo. E cremos que estamos de passagem neste mundo,
né? Todo mundo que nasce aqui tem prazo de validade, mas após a morte segue-se a vida eterna. E a vida eterna, ela é decidida nesta vida aqui. E quando nós nos decidimos por Cristo, nós temos a garantia, a certeza, primeiro, dos pecados perdoados, e segundo, de ter uma vida eterna, onde nunca mais terá fim, ao lado de Deus, né? Após a morte. E aí, assim, é tão importante quando nós temos os nossos filhos, que são herança do Senhor, como eu estava dizendo, né, Camila? E ensinar os nossos filhos a verdade bíblica. Porque Deus, ele é pai, ele não é avô. Deus não tem neto. O que eu quero dizer com isso? Que a vivência espiritual e a clareza espiritual que eu tive quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu não passo isso no DNA para os meus filhos, mas eu posso ensiná-los através do meu exemplo de vida, da minha comunhão com Deus, da minha fé. Eu posso ensiná-los o caminho, né, através do conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. E aí, quando isso acontece dentro do lar e dentro de uma igreja onde a criança vai se identificando também, tem um momento que a criança passa a ter, o adolescente, enfim, passa a ter noção e ideia do que é o plano de salvação. E aí, através da ação do Espírito Santo, eles têm o entendimento disso e aceita Cristo como Salvador. Não é uma obra humana, mas como pais, a gente tem a responsabilidade de ensinar o caminho. Em algum momento, esses filhos terão um entendimento através do Espírito Santo do que é o plano da salvação. Eu dei uma explicação um pouco mais detalhada para que você que está nos ouvindo e nos assistindo possa entender a dimensão e a importância que temos na vida dos nossos filhos de trazê-los para a presença de Deus. Porque essa situação, quando eles crescerem, eles decidem qual é a religião que eles querem seguir. Religião nenhuma salva, nem a minha salva. Quem salva é Cristo. Óbvio que eu tenho uma religião que eu percebo pela palavra de Deus, onde existe o ensino da palavra, que crê nos credos, que tem uma fidelidade na crença, naquilo que a Bíblia diz. Então, a religião que eu pertenço, eu percebo que ela tem esse compromisso, essa fidelidade para com a palavra de Deus. Mas não é a religião que salva, quem salva é Cristo. E Cristo salva por quê? Porque ele veio cumprir um plano de salvação, de resgate, onde aquilo que havia sido perdido no Éden pode ser resgatado através da cruz, a comunhão com Deus e a eternidade, que não vai ficar expressa só nessa vida aqui que tem uma finitude, mas após essa vida, vem então, segue-se aí a vida eterna, onde nunca mais haverá separação. Acho que deu para entender um pouquinho, né, Camila? Uhum. Camila, onde você percebe, assim, na sua vida, que a fé, ela acaba te dando chão, né, para você se sentir segura em momentos de insegurança e instabilidade, porque é normal. Todo adolescente está passando por um processo de transformação muito rápida, né? Porque aí a gente é criança, criança, aí depois vem a pré-adolescência, começa as transformações, e aí segue a adolescência, um monte de coisa, de desafios, e até na vida adulta. Devo confessar para você que tem momentos que a gente tem altos e baixos, mas quando a gente tem uma fé, que a gente acredita, que a gente tem a palavra de Deus, você acha que isso te ajuda nesses momentos assim de incertezas, de inseguranças, que é peculiar da vida humana, né? Você percebe que isso te traz alguma segurança, alguma firmeza? Percebo, com certeza. Quando às vezes assim, tipo, eu tô preocupada com alguma prova ou algum teste que eu tenho que fazer, alguma coisa assim, eu sempre oro a Deus, para Deus acalmando meu coração, e também sempre peço pela minha mãe orar por mim, nos momentos assim mais difíceis, quando alguma coisa acontece na escola, alguma coisa não dá certo, eu sempre conto para ela. Então é importante, né, essa segurança, essa amizade que você tem com a sua mãe, né?
e de saber que ela é uma intercessora na sua vida, né? Então, né, como é importante como pais a gente ter essa presença marcante na vida dos filhos, os filhos saberem que nós estamos lá para ajudá-los em oração. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, olho de mãe, olho de pai não está em todo lugar. A nossa presença não está em todo lugar com os nossos filhos. Por mais que a gente saiba onde eles estão, que horário eles vão voltar, enfim, mas a gente não está lá a todo instante junto deles. Deus está. Então, quando a gente vai a Deus, colocando os filhos diante de Deus, né, isso traz também não só uma segurança e uma certeza para os filhos, no sentido assim, meus pais estão orando por mim, eu sei que eles estão intercedendo por mim nesse teste, nessa prova que eu tenho que fazer, que geralmente gera uma ansiedade, mas para os pais também traz uma segurança no sentido assim, olha, eu sei que Deus está acompanhando meu filho e minha filha onde quer que eles estejam. Meu olho não está vendo, eu não sei exatamente tudo que está acontecendo ali, mas Deus sabe, Deus, Ele está junto. Então isso traz uma segurança para todos os lados, né? Para os pais e para os filhos também, né? Mas Camila, quando você tem um teste, uma prova para fazer, você chega e só faz assim, Deus, me ajuda lá a ter um bom desempenho, né? Me ajuda a fazer essa prova e tal, e tudo bem? Você não precisa estudar? Não. Eu preciso. Preciso. Às vezes assim, tipo, tô lá, às vezes eu com certeza tenho que prestar atenção na aula, senão eu não entendo nada. Aí quando eu chego em casa, dependendo do conteúdo, sendo assim, tipo, mais complicado, por exemplo, português. É uma matéria que eu não gosto de jeito nenhum, não gosto de português. Mas aí, por exemplo, química, matemática, história, geografia, eu gosto mais. Aí, para essas matérias, quando vai chegando os dias mais próximos das provas, aí eu vou lá, aí começo a estudar, aí chego lá na hora da prova, dou uma revisão, e aí eu começo a escrever. Tem a sua parte, né? Tem a sua responsabilidade. Porque ter fé em Deus não significa ser irresponsável com as suas obrigatoriedades, né? Então, que bom, Camila, porque é isso mesmo, a gente tem que prestar atenção lá na aula, nos conteúdos, chegar em casa, revisitar aqueles conteúdos, ver se ficou alguma dificuldade, estudar antes da prova, não achar que assim, nossa, hoje é a prova, Deus, né? Ilumina, né? Ilumina essa mente e tal, porque, né, para eu sair bem. Não, existe um compromisso, uma responsabilidade, né? Não é deixar de ter fé, falar assim, Senhor, a minha parte eu fiz, agora me ajuda, né? Não no sentido assim, agora me ilumina, não, Pai, mas traga ao meu pensamento tudo aquilo que eu estudei. Não esquecer de nada. Né? Porque às vezes a ansiedade dá ali uma pitada, a gente fica assim, com tum-tum-tum no coração. Uma tremedeira. Uma tremedeira. Faz parte do processo, né? Mas aí, quando você ora, você sente que você consegue ter o controle disso, você consegue sentir paz para ir depois fazer? Lá na minha escola, eu estudo no colégio cristão, né? Aí, dependendo dos professores, não são todos os professores são evangélicos, mas dependendo dos professores com quem a gente faz a prova, antes de entregar a prova, eles sempre fazem uma oração. Ou eles pedem para algum aluno orar pra gente lá. Aí a gente sempre ora, fica mais tranquilo também. Tá. Então isso também acaba dando aí uma tranquilidade. Uma tranquilidade, que coisa boa, né? E lá na escola? Os seus amigos todos são evangélicos? Não, na minha classe, na escola toda, tem gente assim, tipo, que é evangélico, a maioria, mas aí tem um pessoal que não tem um pessoal que é católico. Aí é diversificado lá, tem gente que é ateu também. Mas aí, na minha rodinha lá, da maioria das minhas amigas, todas elas são evangélicas, sim. Tem as meninas lá, que às vezes a gente convida para o culto de jovens aqui da igreja, ou elas mesmas me convidam para ir na igreja delas.
E também a gente lá, toda quinta-feira, na última aula, a gente tem um devocional. Que junta a escola toda, todas as salas, e a gente faz lá um devocional. Aí tem momentos de louvor, momentos de palestra. É muito bom. Eu gosto. Acaba sendo muito especial, né? E você, nessas palestras que tem lá na escola, os alunos que escolhem os temas, ou a escola que percebe qual é a necessidade que seria importante de trabalhar, dependendo de alguma coisa que acontece na escola, e propõe para os alunos? É mais a escola mesmo que escolhe os temas que vão ser abordados. Mas às vezes até o coordenador já perguntou o que a gente preferiria, assim, um tema específico ou alguma coisa que a gente queria abranger mais no conhecimento. E desses temas que foram abrangidos, você consegue lembrar de algum que foi assim, esse daqui eu gostei? Foi semana passada. A gente aprendeu sobre as teses de Martim Lutero. Sim, porque nós tivemos o dia da Reforma Protestante, né? As teses lá de Lutero, né? Aí eu gostei, foi muito importante também. O pastor, uma vez, ele já ministrou sobre isso também. Mas aí eu gostei bastante da ministração. Tá certo. E essas amigas suas que são evangélicas são de outras igrejas. E vocês, mesmo sendo de igrejas diferentes, isso traz alguma questão ou não? Não tenho muito. Tem algumas amigas minhas que são assim, tipo, da Assembleia, tem outras que são da Presbiteriana, mas às vezes a gente começa lá a conversar sobre alguns assuntos da igreja, mas não tem assim, tipo um debate assim lá na hora. Tá certo. É um compartilhar. A gente conversa mais sobre as ideias, o que cada uma pensa. E é isso. Tá certo, muito bem. E os meninos lá da escola? Também você tem amizade lá com meninos que são evangélicos? Como é que é para os meninos? Nas outras salas tem mais menina. Na nossa sala tem 20 alunos lá na sala. Só que de menina só tem 4 só. Opa! Aí eu tenho amizade só com o mais que eu converso. Que ele é meu amigo desde que eu entrei na escola mesmo. Ele é evangélico, Aí a nossa escola é batista, né? Aí também tem a igreja do lado, que é a igreja da escola mesmo, que aí ele é de lá mesmo. Aí a gente conversa também. Você sabe que essa igreja, eu sei onde que é a tua escola, mas você sabe que essa igreja, eu ia na EBF deles quando eu era criança. Tem um tempo, outro dia. O que é EBF? É a Escola Bíblica de Férias. Então eu lembro, Camila, que quando eu ia, eu ficava assim, numa expectativa, esperando a Escola Bíblica de Férias, que acontecia no mês de julho. E era a semana toda, né? De segunda a sábado, e no domingo tinha lá o encerramento e tal. Gente, que delícia! A gente passava à tarde na igreja e era tão gostoso. Eu lembro de chegar ali e ver assim centenas de crianças e era tão especial. A gente chegava lá e cantava a música, né? Quando eu venho andando para a igreja, aqui venho alegre. E era bonito ver aquele coral de criança, né? Eles cantavam quando eu venho andando para a escola aqui, porque era Escola Bíblica de Férias. E era tão lindo, e era separado por idades, a gente usava um chapeuzinho com cores diferentes para identificar as faixas etárias. Aí a gente tinha a história missionária, aí nós tínhamos a história bíblica, íamos para a classe para fazer os trabalhinhos manuais, tomar o lanche. Gente, como era algo especial. E por alguns anos nós íamos, eu com os meus irmãos, a minha mãe nos levava, porque na nossa igreja não tinha. Então a gente ia lá na Igreja Batista, frequentar a escola bíblica dominical. E eu não me esqueço. Algo que aconteceu lá na minha infância. Olha como marca, né? Como é especial. E essa igreja, ela é uma igreja já de muitos anos, né? Eu conheci
um pastor, acho que ele era o pastor fundador dessa igreja, obviamente ele não é mais vivo, mas assim, quanta lembrança boa eu tenho daquele espaço, daquele lugar, né? E quando eu ia, ainda não tinha a escola. Não. E aí depois eu lembro quando surgiu a escola, lá do lado da igreja, tudo. E eu fiquei tão feliz de saber que aquela igreja, né, que tinha assim, sido uma referência para milhares de crianças ao longo dos anos, ela estava agora com ensino formal, né? E fico muito feliz de saber que você está nessa escola, né? De lembrar ali como começou tudo, né? É que a sede mesmo da escola fica lá em Minas Gerais, né? Que é a escola grandona. Isso. Aí só vão... Aí tem algumas escolas. Isso, umas filiais, né? Que eles vão abrindo, né? Mas muito especial. Então, assim, eu tenho muito carinho, né? De lembrar que na minha infância, essa igreja, ela, embora a gente não frequentasse essa igreja, mas a gente ia lá para a EBF e às vezes para o Natal, que eles tinham assim umas peças de Natal, tinha peça de Natal e cantata, que era maravilhosa, assim, sabe? Eu chegava ali, assim, eu ficava com os olhos brilhando, vendo, né, toda aquela apresentação. E às vezes eu cheguei aí em cantata da Páscoa. Eu lembro, assim, lá atrás teve uma das cantatas que foi A Cruz que Canta. Como uma cruz que canta? Gente, foi tão, assim, isso já tem mais de 30, acho que mais de 40 anos, porque eu não era nem casada, eu vou completar 40 anos de casada. Então, A Cruz que Canta. E a gente, nossa, como uma cruz vai cantar? E eles montaram uma cruz, né? E o coral foi se posicionando nessa cruz e realmente uma cruz que cantou. Muito lindo, muito criativo e de uma excelência muito grande, né? Então, foi algo assim, bem... Guardo assim nas minhas lembranças momentos que foram muito especiais. E assim, né, falando em momentos especiais, Camila, que momentos você tem registrado, assim, na tua lembrança, dessa vivência da sua fé na igreja? Tanto aqui, pelo período que você pôde estar conosco, e agora, né, antes da pandemia, vocês voltaram, mas mesmo você tem alguma lembrança do tempo que vocês ficaram fora da igreja que você frequentava lá? Como é que era? Então, a gente saiu daqui de São Paulo, eu tinha mais ou menos uns 2 anos. Aí a gente foi para São José dos Campos, ficamos mais ou menos até 2015. Aí a gente congregou a IEP, Igreja Evangélica de Pinheiros, e eu estudava na escola, numa Batista também. Não é a mesma filial, mas ainda era Batista. Aí, mais ou menos em 2016 até 2017, a gente foi para Vitória. Isso porque por causa do trabalho do meu pai. Por conta do trabalho do pai, que era alocado, né? Assim, transferido, né, para outras regiões do Brasil. Aí a gente participou tocamos numa Batista, e estudava no Adventista de Vitória. Aí uma coisa sempre que a minha mãe dizia era para não sentar na roda dos escarnecedores. Tá lá em Salmos 1, né? Aí ela sempre falava para não desviar, não ficar com umas influências também. Aí teve um dia lá que tinha, acho que era tipo um pastor lá da nossa escola, que ele tinha tipo feito um quartinho de oração. Várias salinhas assim, com almofadas, com algumas bíblias pra gente poder ler, orar e ter, assim, tipo, nosso momento de reflexão. Tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos. Aí, de manhã, minha mãe sempre fez devocional comigo, né? Ela tinha falado assim, tinha aberto justo em Salmos 1. Aí tinha falado pra não sentar na roda dos escarnecedores. Aí tá bom, mamãe, vou guardar a palavra no coração e fui pra escola. Aí chegando lá teve a aula, aí no final teve esse momento que todas as salas teve, e aí teve a nossa hora lá que a gente chegou. Aí a professora tinha deixado a gente lá e ela ia voltar, assim, só tinha ficado os alunos só.
Aí tinha chegado eu tava cheio de travesseiro lá. Aí tinha chegado o quê? Antes da professora chegar, a gente tava ali conversando, né? Aí quando eu tinha visto, a gente tinha começado uma guerra de travesseiro. Aí o quê? Pra piorar, quem tinha começado tinha sido eu. Aí a professora tinha chegado, gente, que é isso? Que bagunça toda é essa? A professora tinha ficado pé da vida com a gente. Aí tinha chegado lá Aí eu tinha começado a chorar. Que eu tinha lembrado. Nossa, não podia ter sentado na roda dos escarnecedores, eu sou exemplo. Aí eu tinha começado a passar mal lá e tal. Aí minha mãe chegou, ela tinha falado, filha, o que eu falei pra você? Não pode sentar na roda dos escarnecedores. Aí eu fui lá, orei com a minha mãe e pedi perdão pro Espírito Santo. Ai, são assim, algumas questões, né? Que depois que passa a gente ri, né? Do fato, né? Mas é interessante isso, né? Por quê? Porque, enfim, né? Você estava lá com os amigos e aí, né? Um vai, né? Botando fogo no outro, tá? E de repente aí você pegou, né? E começou lá a guerra de travesseiros, né? Foi. E aí depois que vocês ficaram lá em Vitória, aí vocês foram... A gente foi para Belém do Pará. Foi lá que a gente reviu vocês, né? Quando foi lá em Belém. A gente ficou lá até 2019. Aí, antes da pandemia, a gente voltou para São Paulo. E a gente tá aqui, chegamos na ICT e estamos aqui até hoje. E como que é hoje participar de um grupo de adolescentes na igreja? Assim, a gente tem grupo separado, né? O grupo de adolescentes e o grupo de jovens. Aí eu tenho 14 anos, estou no grupo de adolescentes. Aí não tem muita panelinha aqui na igreja, mas a gente prefere escolher os nossos grupos. Por exemplo, tem o grupo dos meninos, aí tem o grupo das meninas, a gente também tem o grupo de louvor, que às vezes a gente prefere conversar mais com algumas ou com outras. Mas assim, o pessoal assim, é muito acolhedor aqui na ICT. Não fica assim, tipo, julgando ninguém pela aparência também. Eu acho que isso é importante, né? A gente está no grupo onde a gente pode ser bem acolhido, né? Ser bem acolhido e acolher bem, né? E respeitar as diferenças. A gente tem diferenças, um dedo da mão não é igual ao outro, mas nós temos uma fé, né? Nós temos, apesar das diferenças que temos, nós temos uma fé em comum, que é a fé em Deus, né? Então, e aí, como é que estar expressando essa fé, alimentando essa fé através desse grupo, né? Que se encontra, que estão ali juntos, aprendendo algumas coisas e exercendo o ministério, porque uma coisa que eu fico feliz de ver é como os adolescentes estão se envolvendo, né? Então ajudando o Ministério Infantil. Nós tivemos aqui o Dia do Idoso, estavam os adolescentes ajudando aqui também. Mesmo quando tem algum outro evento. O evento das crianças também, da Valéria. Crianças, né? A tia Valéria é a responsável pelo Ministério Infantil aqui da Igreja Cristã da Trindade. E ela é a rebanhadora, né? Ela vai trazendo todo mundo e é gostoso participar. Você sabe que assim, uma das lembranças que eu tenho, Camila, da minha adolescência, eu frequentava uma igreja bem pequenininha. E lá a gente participava de tudo. E como foi bom, né? Foi bom se sentir pertencente, né? Se sentir útil, somar, né? Tá lá junto. Então a gente tinha o nosso compromisso com a igreja, a gente tinha ali questões de estar ajudando onde precisava. E como isso foi importante, né? Desenvolver esse compromisso, ter esse senso de pertença a um grupo, o quanto era importante a gente estar lá junto, né? Caminhando, tínhamos as nossas questões, as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo era tão gostoso saber que como grupo a gente se encontrava e se fortalecia aprendendo a palavra de Deus. Então isso foi algo muito especial, muito bom, né?
Tem algum tema da Bíblia que é um tema que você gosta mais? Ah, sim, amo a Bíblia, eu amo ler também, mas um versículo que eu mais gosto é Mateus 28:19. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus nos escolheu, né? Para sermos sal e luz da terra. E a gente tem que levar a palavra dele nos lugares. Tem alguns, por exemplo, tem alguns missionários que são feitos para isso, né? Nasceram para ser missionários, para levar a palavra pelo mundo. Mas a gente pode, assim, tipo, falar para uma pessoa que não é evangélica ou que está passando por alguma dificuldade na escola, ou no trabalho, ou no prédio, assim, que você está morando. É importante a gente ter esse discernimento, essa sensibilidade, quando o Espírito Santo, né, toque em nós, para que nós fazer algum ministério. Isso, né? E como também muitas vezes Deus toca outras pessoas para ministrar as nossas vidas. Isso é tão especial, né? Porque é através disso que a gente sente assim, puxa, como Deus, Ele cuida, né? Porque às vezes são coisas que as pessoas nem estão sabendo, né? Como é que é isso para você? Ah, assim, tipo, quando eu, por exemplo, faço parte do Ministério de Louvor, uma coisa que eu gosto muito é de louvar. Aí teve até uma vez que o pastor Almir, que é o líder dos jovens, ele até tinha chamado para eu ministrar. Eu não fiquei muito nervosa, mas assim, tipo, eu prefiro louvar do que estar ministrando. Eu sinto que assim, tipo, Deus me chamou para fazer parte de um ministério. Sim. E com o passar do tempo, Camila, você vai ter isso cada vez mais claro. Porque Deus vai nos direcionando, vai nos capacitando para que a gente possa estar exercendo o ministério. Às vezes a gente não tem noção completa. É mais ou menos, Camila, como a gente começou hoje o podcast falando sobre a questão da escola. Se você já tinha claro para você o que você ia estudar ou não, né? Aí você falou da medicina e depois falou do direito, que o direito ainda não está muito claro porque seria uma escolha. E às vezes, Camila, naquilo que Deus quer nos usar, nem tudo a gente fica sabendo no exato momento, né? Com o passar do tempo, aquilo vai sendo mais fortalecido dentro do nosso coração, do nosso entendimento, e a gente vai entendendo que é um chamado de Deus, né, para a nossa vida. Você está gostando desse bate-papo? Eu tô. Eu também tô, porque hoje eu tô aprendendo com ela, viu, gente? Porque a gente aprende com criança, a gente aprende com adolescente. É tão importante a gente ter essa troca e aprender com as pessoas. E você tá aprendendo com essa menina aqui, com essa princesa? Então corre lá, curte esse conteúdo, vai lá nas suas redes sociais e compartilha. Aciona o sininho para que você seja informado a cada novo conteúdo que a gente colocar. E também vai lá no Instagram e nos curte através do @mulheres.ict e também do nosso podcast, @podcast Aprendendo com Elas. Então corre lá, faz isso. Seja um canal de bênção na vida de algum adolescente. Porque, sabe, é muito triste quando a gente vê hoje adolescentes que cada vez mais cedo estão se envolvendo com vícios, estão se envolvendo com coisas assim que vão trazer consequências tão difíceis, com amizades que um perdido levando outro perdido para a perdição. Ó, coisa ruim. Gente, ó que coisa difícil, um perdido com outro perdido indo para a perdição. Difícil isso, né? E adolescente é uma fase tão especial da vida, gente. Tanta coisa, tantos desafios, tantas incertezas num momento de mudança, de transformação, de tantas questões. Como precisa de Deus na vida. Então, vai lá, compartilha, divulga, né? Porque de repente tem um adolescente que precisa assim, puxa, olha, existe um Deus. Eu posso me achegar a esse Deus, né? Que é o Deus da Bíblia. E conhecer esse Deus. E aí, ó, você quer investir na vida de um adolescente? Eu vou te dar a dica.
compre uma Bíblia. Hoje tem Bíblia de várias versões, você pode pegar uma versão um pouco mais assim atualizada no vocabulário, para que eles possam entender. E hoje a gente tem muitas opções. Tem a Bíblia do adolescente. E aí assim, olha, compre uma Bíblia para o adolescente. Ensine esse adolescente ou essa adolescente a amar a palavra de Deus e diz assim, olha, vai ler. Começa ali no Novo Testamento e antes de você ler, ore a Deus, pedindo para que Ele abra o seu entendimento e o seu coração para que você possa entender a palavra de Deus. E eu desafio você a convidar um adolescente e levá-lo para a igreja. Né? Procure uma igreja que tenha um ministério teens, né? Um ministério de adolescentes estruturado, que eles possam chegar lá e ser acolhidos por outros adolescentes e se sentir parte e gostar de estar participando. Você que tem um adolescente em casa, que fica ali horas e horas trancado num quarto, numa internet, né? Desafio você a pegar esse adolescente, a levá-lo para uma igreja, a orar, a ser um intercessor, uma intercessora na vida desse adolescente. Sabe por quê? Porque é uma vida muito preciosa e precisa ser conduzida a Deus, que você possa ser um canal de bênção na vida de algum adolescente. Ah, Simone, na minha família não tem nenhum adolescente, mas na tua vizinhança tem alguém? No condomínio onde você mora tem alguém, né? No local onde você trabalha, você conhece pessoas que têm filhos adolescentes, você pode ser uma referência, né? Eu lembro que num prédio onde eu morava, teve um ano que uma das síndicas que estava ali, enfim, cuidando da administração do prédio, ela pegou e falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa com essas crianças, com esses adolescentes aqui. E aí eu lembro que nós fizemos uma EBF, uma escola bíblica de férias, lá no prédio onde eu morava. Gente, foi uma bênção. Fizemos na época de férias, à tarde, veio uma pessoa que era da nossa igreja contar a história missionária para eles, e a gente fez lá a EBF com eles. Gente, que delícia! Eu creio pela fé que ali foram lançadas muitas sementes, que depois eu me mudei, acabei perdendo o contato, mas que lá na eternidade vai ser revelado, né? Então, todo investimento espiritual que a gente faz na vida de uma pessoa, independente da idade dela, é para a glória do Senhor, é para a eternidade. Agora, o investimento que você faz na vida de uma criança e num adolescente, gente, é para a vida toda, aqui nessa vida e para a eternidade. Então, isso é muito precioso, a gente não deve desprezar isso, né? Ah, não, quando eles crescerem, eles decidam. Não, eu não posso perder tempo. Eu tenho que mostrar para eles o caminho, que é através da palavra de Deus, né? Então isso é muito importante, não se esqueça. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, para que você possa ser um canal de bênção na vida de outros adolescentes. Camila, tem algum testemunho que você gostaria de compartilhar conosco sobre assim, olha, a fé, né? Como a fé me ajudou nessa determinada situação? Assim, teve uma vez, não foi muito comigo, foi mais com a mamãe. A mamãe, ela não se adaptou muito bem em Vitória. Eu gostei, meu pai também, mas a minha mãe não gostou muito. Ela gostava mais de São José dos Campos também. E aí, meu pai sempre estava viajando por causa do trabalho, e aí teve um dia que minha mãe tem deficiência de ferro, né? O ferro baixo, e aí, às vezes ela fica muito cansada, dependendo do dia ou da hora. E aí teve um dia que eu tinha voltado da escola e ela não tava sentindo muito bem, ela foi lá e deitou. Aí, quando ela tinha levantado, tava fazendo alguma coisa, não sei se eu tava brincando, que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos nessa idade, e aí ela começou a passar mal, só que não tinha ninguém em casa. Aí só tava lá eu pra resolver. E aí ela começou a passar mal e eu comecei a chorar vendo a situação dela. Aí eu comecei a louvar um louvor assim, contar pra Jesus onde é a sua dor,
Ele é o remédio, confia no Senhor. E aí ela começou a melhorar. E assim, tipo, foi muito bom pra mim, importante, porque a gente buscando a Deus, orando a Deus, a gente sempre vai conseguir uma resposta. Pode, assim, tipo, ser sim, não ou espere. Mas Deus sempre vai responder. E aí, naquele momento de aflição, de ver a tua mãe que não estava bem, né, e sem um adulto por perto para poder socorrê-la, aí você lembrou, né, de que Deus era presente. E aí começou a cantar e aquilo te deu segurança. Eu acho, né, que eu recebi você cantando assim, né, por áudio, num momento que eu estava passando por uma doença, né, que eu estava internada. Aí eu recebi lá o áudio de uma vozinha assim cantando. Eu falei: "Oh, Jesus, glória a Deus, né, como o Senhor é fiel". Que coisa linda, né, Camila? Né, como o Senhor traz a lembrança daquele momento, né? Assim, quando a gente precisa caminhar com Ele, né? E lembrar que assim, Senhor, agora o que que eu faço? E aí Deus vem e dá a paz no coração. Muito, muito legal esse testemunho, né? Você ter lembrado disso. Porque não tem outro a quem a gente pode recorrer, né? Só a Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que nem tá lá em João. Isso, né? Só Deus, né? E a gente não pode viver uma vida sem Deus. A gente tem que caminhar na certeza e na confiança que esse Deus, Ele está perto. E Ele caminha conosco e Ele nos ajuda em tudo, né? Mas a gente tem que ter o entendimento e o coração aberto para entender quem é Deus. Porque muitas vezes, Camila, eu não sei se você já passou por isso. Às vezes, assim, a falta de informação de quem é Deus, às vezes as pessoas vão presumindo quem é Deus e tentam apequenar Deus na razão humana, porque Deus está muito além da razão humana. Mas aí tenta trazer Deus e colocar ele numa caixinha que não comporta, né? Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus... Para você conhecer quem é Deus, você tem que ler, né, o livro dele. Se quer conhecer a Deus, vai ler o livro dele. Qual que é o livro de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, né? E aí, através disso, você vai conhecer quem é Deus. Camila, às vezes, assim, você já se viu em alguma situação de incerteza pela fase da adolescência, né? Tá passando por algumas transformações que não é só no físico, mas é também no emocional, é na mente, porque tem muita coisa acontecendo, né? E como eu disse anteriormente, que isso acaba sendo natural, não é só do adolescente, porque às vezes o adulto, ele passa por perdas, passa por dificuldades, por situações que ele vai ter que ressignificar a vida dele e tudo. Mas você percebe que, assim, nessa fase tão preciosa que você está da adolescência, em que momentos você percebe que a fé traz, assim, a segurança que você precisa? Vou contar um testemunho agora. Tá. Teve uma vez que eu tava lá já no final do ano, eu tinha bastante problema em matemática nos anos anteriores. E eu precisava tirar 8 pontos numa prova de matemática. E aí eu comecei a estudar, só que teve uma hora que eu não entendia mais nada. E a minha mãe tava jejuando, nesse dia que eu fui fazer a prova. E aí eu cheguei lá, tava um pouco nervosa para fazer a prova, só que aí eu fui no final, tinha até contado o testemunho aqui no culto, acho que foi até de Natal. E eu cheguei lá e tinha ficado um pouquinho nervosa, mas quando eu fui saber da nota, eu tinha tirado 8,4. Olha. Consegui passar de ano, glória a Deus. Então, assim, a única pessoa que a gente pode confiar, além dos nossos pais, é em Deus mesmo. Não tem outro que a gente possa confiar. E isso traz segurança, né, gente? Como hoje o mundo precisa, né, Camila? Precisa ter essa certeza de confiar em Deus. Eu já contei aqui em outros podcasts como eu me converti. Eu tinha 12 anos. E eu nasci dentro de embora os meus pais, eles tinham muito conflito no relacionamento deles,
muitos conflitos, mas a minha mãe sempre nos criou dentro da igreja, junto com as minhas avós. Então isso foi muito especial para a gente. Então, quando criança, a gente tem mesmo, né, eu falo que é o espírito de manada. Na hora do apelo, né, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão e vai para lá, né? E eu fiz isso várias vezes. Mas eu tive um entendimento do que realmente era o plano da salvação aos 12 anos de idade, né, que eu precisava de um Salvador. E aí eu me rendi a esse Salvador, gente, com 12 anos de idade. E foi algo precioso, porque naquele momento eu tive entendimento, eu aceitei, eu pedi para Jesus ser o meu Salvador, perdoar os meus pecados. E olha que a lista de pecados de uma garota de 12 anos não era, né? Mas, enfim, todas as idades precisam ser alcançadas. E, gente, isso trouxe estabilidade para a minha vida até hoje, porque eu permaneci crendo em Deus. A gente passa por altos e baixos, na caminhada vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tempestades, mas tudo tem prazo de validade. Agora, você enfrentar tudo isso sem Deus é muito complicado. Então, o que me deu base foi lá atrás, quando eu tive um entendimento e eu quis isso para minha vida e nunca deixei de crer nesse Deus, então isso me ajudou na caminhada, né? Por mais dificuldades que eu tive que enfrentar, enfim, que eu ainda enfrentarei, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, né? Tem até um corinho que fala: a luta vem e passa, não desanime não, né? Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Então isso me deu base, me deu esperança, me deu segurança para esperar sempre em Deus e alimentar a minha fé, né? Não de uma forma irresponsável, de uma forma que não coincide com a palavra de Deus, mas quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto mais eu creio nessa palavra, mais norte para a minha vida, mais certeza, mais firmeza na caminhada eu consigo ter com Deus. E isso me satisfaz, isso me traz o propósito de vida, a minha identidade firmada em Deus. Então isso faz toda a diferença, né? Algo que lá na minha adolescência foi uma escolha que eu fiz, e como essa escolha tem me acompanhado ao longo da vida. Então isso tem sido muito precioso. Tá curtindo? Tá comentando? Tá compartilhando? Então corre lá no Instagram, no @mulheres.ict e também no @podcast aprendendo com elas. Não esqueça de nos curtir, tá certo? Camila, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Uma coisa assim a gente sempre tem problemas, né? E a gente tem medos, assim, por exemplo, de perder um ente querido, ou de não ir bem numa entrevista de emprego, não ir bem numa prova. E isso é normal, nós somos seres humanos, né? Jesus falou que a gente ia passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um medo que, assim, tipo, eu tenho é me desviar na caminhada. Eu morro de medo de desviar da igreja. Então, assim, sempre eu procuro estar escutando mais louvor, estar lendo a Bíblia. Às vezes, eu concordo, às vezes tem dia que a gente acorda, tá uma correria, não dá tempo de nem tomar café direito. Mas eu sempre, assim, quero procurar aprender mais a palavra de Deus. Fome é uma expressão que a gente usa, fome e sede de conhecer a Deus, né? Fome por quê? Para se alimentar da palavra de Deus e beber desta fonte, né? Então isso é importante, porque assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo para que a gente não enfraqueça e essa fraqueza seja a porta de entrada para a doença e essa doença não cuidada nos levar à morte, assim também é a nossa fé. E a gente se alimenta da palavra de Deus, e não só da palavra de Deus, mas principalmente dela para conhecer, para que a gente possa desenvolver um discernimento,
né? A gente possa desenvolver um entendimento do que realmente é a palavra de Deus e do que não é palavra de Deus, mas vem transvestida como sendo. Então, se você conhece a Bíblia, e você não vai conhecer a Bíblia de uma única leitura, de estudar, de se aprofundar nesses mistérios, por isso que é importante orar antes de ler a Bíblia, mas também de uma vida de oração. A oração, ela é tão especial, né, Camila? Porque na oração a gente se derrama, a gente abre o nosso coração para Deus, e a gente não precisa ter uma verborréia de falar só de um jeito, não, a gente pode falar do jeito que a gente sabe com Deus, assim, do jeito que nós somos, usando o vocabulário que temos, porque Deus entende, e Ele é o melhor dos amigos. Então, quando a gente alimenta a fé, essa fé ela vai sendo fortalecida pela palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, pela oração, por uma vida de comunhão e de devocional com Deus, mas também de estar ligado a uma igreja onde a gente pode estar tirando as nossas dúvidas e aprendendo da palavra de Deus, tendo sentido de pertença e desenvolvendo relacionamentos e comunhão com outras pessoas. Então isso também nos fortalece. E uma fé fortalecida, ela não fica enfraquecida. Embora a gente possa passar por situações, por algumas dificuldades, mas ela não vai minguando por não ser alimentada e acabar por morrer, né? E aí eu fico uma pessoa sem acreditar em Deus, sem ter propósito na vida, onde o vento vai eu vou e acabo me perdendo nessa jornada da vida, tendo consequências desastrosas para a minha vida. Então, à medida em que eu fortaleço a minha fé, isso me ajuda a passar até pelos momentos difíceis, né? Os momentos de estresse, de correria, de luta. Por quê? Porque a minha fé ela foi abastecida, e aí eu passo por aquele momento, aí eu continuo fortalecendo a minha fé, eu continuo aprendendo e crescendo nessa intimidade com Deus. Porque se nenhuma intimidade num relacionamento entre outros chega pronto, é algo que nós temos que construir, a nossa intimidade com Deus é a mesma coisa, a gente precisa construir. Deus, Ele sempre vai querer ter intimidade conosco, Ele não está lá, deixa eu ver se você merece, não sei se eu quero não. Ele decidiu estar conosco. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como Deus sempre quis caminhar lado a lado com a gente. Nós é que temos que fazer a escolha de caminhar lado a lado com Deus. Então, nesse sentido, a nossa fé vai sendo fortalecida e vai nos dando graça para passar pela estrada da vida, né? Mesmo quando vierem as dificuldades, vierem aí os dissabores, o que nos sustenta é a fé em Deus, né? Camila, a gente está indo aqui para os nossos finalmente. Como é que você gostaria de despedir de quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse podcast? Queria agradecer pela oportunidade que a senhora me deu. E também quero agradecer por continuar nessa igreja maravilhosa, pelo pastor Paulo Romero também. E agradecer principalmente pelos meus pais, que sempre me instruíram e me guiaram no caminho certo também. Amém, né? Muito lindo a gente ver o compromisso que a sua família, os seus pais tiveram com Deus quando você chegou, né? Para ser essa bênção, essa herança do Senhor na vida deles. É muito lindo ver o compromisso de família, deles quanto pais, diante de Deus pela tua vida. Porque assim como os filhos chegam para nós e é um presente de Deus, nós como pais temos a responsabilidade de mostrar quem é Deus para esses filhos, para que eles possam ter esse encontro de salvação com o Senhor. Então eu fico muito feliz de ver como seus pais tiveram essa responsabilidade, esse compromisso com Deus, primeiro através do exemplo de vida deles, para que você pudesse olhar e falar, tá, isso é verdadeiro na vida da minha família. Não é assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas você pode ver coerência no testemunho de caminhada dos teus pais com Deus. E isso certamente te impactou e te impacta, né? E que bom que você
pode ver isso como algo precioso, fazer esse reconhecimento e valorizar isso, porque a joia é preciosa, tá bom, querida? Mas eu quero te agradecer por você ter vindo aqui participar desse podcast. Eu aprendi muito com você. Eu sou grata a Deus pela tua vida, de ver como o Senhor tem acompanhado cada detalhe da tua vida, e você é preciosa aos olhos de Deus. Deus nunca vai estar longe de você, porque Ele nunca está longe de ninguém. Mas é lindo ver como é que você está crescendo, como é que a sua fé está sendo fortalecida em Deus, como é que você está entendendo da importância de caminhar com Deus e o quanto a tua vida é preciosa no Senhor. Eu não sei o que o futuro te reserva, porque eu não consigo enxergar, o futuro já está lá na frente, mas eu sei que Deus sabe. Ele sabe quais são os caminhos que Ele está traçando para você percorrer, como Ele vai usar a tua vida, como cada detalhe da sua existência Deus vai estar te mostrando no momento certo, cuidando de cada questão que às vezes agora você nem imagina, mas Deus vai cuidar. Enquanto Ele não vier nos buscar, o tempo que estivermos por aqui, Ele vai estar cuidando sempre de você, de cada detalhe. Nunca se esqueça disso, tá bom? Porque você é uma princesa do Senhor, tá certo? Então, gente, cuide de um adolescente, respeite o adolescente que está perto de você, por mais difícil que ele seja, ele está pedindo socorro. Então, busque ajuda, se comprometa com Deus para que você possa ajudar um adolescente. Tá? Para que vidas não sejam perdidas nesse mundo tão perdido, tá ok? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, seja bênção na vida de alguém, né? E para você ser bênção na vida de alguém, você precisa se render a Deus. Então não se esqueça disso. Então hoje, o Aprendendo com Elas, nós estivemos aqui aprendendo com essa menina linda, essa adolescente, a Camila. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.